Boa tarde mais uma vez. Hoje, terça-feira, 9/3/2021, nós vamos iniciar nossa aula de ciências. Nós vamos também fazer um pequeno resumo de conteúdos que nós vimos no ano passado, certo? Então, nós vamos iniciar falando um pouco sobre os vírus. Os vírus, as bactérias. Então, os vírus, como a gente está aí na mídia, um dos vírus que está mais contaminando a população hoje em dia é o vírus, o coronavírus, né? Assim, nós temos também as bactérias que causam doenças. Então, nós temos que ter aqueles velhos cuidados de higienização, porque se a gente não tiver esses cuidados, a gente vai correr o risco de contaminar, né? De nos contaminar. Então, vamos ver o vídeo relacionado a esse tema. Vamos lá? Smile and Learn! Vocês sabem o que são micro-organismos e quantos tipos existem? Vamos aprender! Existem organismos formados por uma única célula, denominados organismos unicelulares. Esses organismos são muito pequenos. É por isso que eles são chamados de micro-organismos, embora também sejam conhecidos como germes ou micróbios. Para observar os micro-organismos, precisamos de instrumentos específicos, como o microscópio, por exemplo. Os micro-organismos podem ter muitos tamanhos e formas. Alguns pesquisadores da antiguidade já se perguntavam se doenças humanas poderiam ser causadas por organismos que não podiam ser vistos a olho nu. Assim, começaram as pesquisas sobre micro-organismos. Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro pesquisador a começar a analisar micro-organismos no século XVII. Com a ajuda dos microscópios e das suas pesquisas, outros cientistas continuaram estudando a origem das doenças e como podem ser tratadas. Alguns tipos de micro-organismos são bactérias, vírus e fungos. Bactérias são células procariontes. Elas não têm núcleo. Algumas bactérias são úteis na alimentação, por exemplo, para fazer iogurte e queijo. Outras bactérias, por outro lado, são prejudiciais e podem causar infecções. As bactérias são tratadas com antibióticos. Podem ser transmitidas de várias maneiras. Vírus. Eles não são seres vivos. Para realizar as funções vitais, precisam de um hospedeiro, ou seja, outro ser vivo. São muito menores que as bactérias. Às vezes podem infectá-las e viver dentro delas. Alguns vírus causam doenças como a gripe e a catapora. Para evitar as doenças transmitidas pelos vírus, é importante se vacinar. Não existem vacinas para todos os vírus. Fungos. Alguns fungos são micro-organismos maiores que as bactérias e os vírus. Podem ser encontrados no ar, nas plantas e na água. Alguns, como fermento, são utilizados para elaborar alimentos. Certamente vocês já viram mofo em alguma fruta ou no pão. Isso é um tipo de fungo. Como já sabemos, os micro-organismos podem estar em qualquer lugar, já que não podem ser vistos a olho nu. Para evitar doenças e não se infectar, os hábitos de higiene são muito importantes. Vocês já são especialistas em micro-organismos. Vocês sabem como diferenciar bactérias, vírus e fungos. Até a próxima! Viram como são os vírus e as bactérias, como eles nos são transmitidos? Então, agora também nós vamos só relembrar a questão da matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Então, quando alguém perguntar a você, você sabe o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, o meu corpo, ele tem massa. Eu estou ocupando lugar no espaço. Então, eu sou considerado um corpo matéria, ok? Aí, nós vamos agora para a questão dos animais e sua alimentação. Vocês já pararam para pensar por que cada animal tem a sua alimentação? O cavalo come capim, os golfinhos se alimentam de quê? De peixes, De peixes.
Então, cada animal tem o seu tipo de alimentação. Nós vamos ver, mais uma vez, um pequeno vídeo referente à questão dos animais e sua alimentação. Bora lá, galera! O que você está fazendo, Tiago? Não ria de mim, mas eu estou olhando os insetos. Eu estive lendo umas coisas na escola e fiquei com algumas dúvidas. Eu fiquei com dúvida olhando para a minhoca. A professora falou pra gente que graças ao esqueleto e aos nossos músculos, a gente pode se mexer. Mas a minhoca não tem esqueleto. E mesmo assim se mexe. Acho que você não escutou nada do que a professora disse. O que é isso, professora? É o esqueleto humano. O esqueleto é a parte dura do nosso corpo. O esqueleto serve de proteção e de ponto de apoio para que os nossos músculos possam mover o corpo quando fizerem força. Mas os esqueletos são todos iguais? Que tipos são esses? Alguns esqueletos estão por dentro e outros estão por fora. O esqueleto interno ou endoesqueleto é próprio dos vertebrados, como nós. É formado por ossos internos. E o outro tipo, qual é? O outro tipo de esqueleto é o exoesqueleto. Chama-se assim porque essa parte dura está localizada fora do corpo do animal. Eu não consigo imaginar um animal assim. Os insetos, por exemplo, possuem um esqueleto duro que envolve seu corpo. Isto é um exemplo de exoesqueleto. E como funciona essa história de que, graças ao esqueleto, a gente pode se mexer? Para entender isso, é importante saber que o esqueleto tem partes que são articuladas entre si. E, entre essas partes, existem músculos que nos dão a força necessária para que possamos nos locomover. Todos os animais se movem assim? Alguns, como a minhoca, não possuem estruturas duras como os ossos, e seus movimentos são diferentes. Mas eu não estou entendendo. Como é que podem se mexer então? Elas podem se mexer graças aos seus músculos, à água que tem no seu interior e a pequenas agulhas que servem para que possam se firmar no chão. Agora estou entendendo como é que as minhocas fazem para se locomover. Imagine que você tem uma mangueira fechada nos dois lados com a água dentro. Se você apertar de um lado, a água vai para o outro lado, fazendo com que essa parte fique estufada. Ah, é claro! Então as agulhas que estão na parte da frente se prendem à terra que tem ao seu redor. E ao retrair a parte de trás do seu corpo, a minhoca avança. Isso mesmo! Agora vamos procurar uma minhoca para observar? Que tal? Para finalizar nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre as informações que nós encontramos no céu. Quando nós olhamos para o céu durante o dia, o que é que nós vemos além das nuvens, né? E durante a noite, que astros nós podemos observar a olho nu, sem microscópio? O que é que a gente pode observar no céu? Então, nós temos durante o dia e durante a noite nós temos, então, são algo que a gente pode observar durante o dia e durante a noite. São corpos celestes que nós podemos visualizar durante o dia e durante a noite. Não esqueçam. Vamos lá. Caprichem nas tarefas, tirem foto e mandem para a tia. Atividade do grupo 1, que é formado por Tati, Eronildo, Luan e Rosiele. Primeiro quesito: ligue cada animal ao seu alimento. Vocês vão ligar cada animal ao seu alimento. Segundo quesito: veja as cenas abaixo e pinte os círculos de amarelo, o que fazemos durante o dia, e de azul, aquilo que fazemos à noite. Então, aqui nós temos uma criança lanchando, outra já dormindo, outra orando, outra lendo livro, outra deitada ao luar e outra indo à escola. Terceiro quesito: complete as frases com a palavra dia. Pinte o certo. Então, hoje o dia está. Se estiver ensolarado, nublado,
Se estiver chuvoso ou se estiver ensolarado. Vocês vão colocar aqui a palavrinha dia e vão pintar o que está, como está o dia hoje, certo? Vamos para a tarefa do grupo 2. Primeiro quesito, marque V para verdadeiro e F para falso. Aqui tem algumas questões e vocês vão colocar aqui verdadeiro ou falso. Segundo, relacione os animais aos alimentos que consomem. Aí, letra A, vegetais, letra B, outros animais, letra C, vegetais e outros animais. Por exemplo, a lagarta, o que é que ela come? Então, vocês vão colocar aqui a letrinha, a lagarta come vegetais. Então, aqui coloca a letrinha A. A aranha come o quê? Outros animais. Aí, coloca a letra B e assim por diante. Segundo quesito, descreva o nome do que vemos ao olhar para o céu, como a tia falou, durante o dia e durante a noite. Terceiro quesito, responda. Responda abaixo, o que é matéria? Quarto quesito, quarta questão que tem aqui um textinho básico. E vocês vão procurar aqui no caça-palavra essas palavras que estão destacadas nesse trecho aqui, ó. Essas palavras que estão destacadas, vocês vão procurá-las aqui. Uma observação. Se vocês sentirem dúvida, pesquisem no livro de ciência de vocês, da página 19 à página 25, que vocês vão ter algumas informações que ajudará vocês na resposta dessa tarefa. Ok? Tchau! Lembre-se de tirar as fotos das atividades e enviar para a tia. Até amanhã, se Deus quiser.